Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto número 10.690, de 29 de abril de 2021. Regulamenta o processo de transição entre empresas estatais federais dependentes e não dependentes. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e vi, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 2º, caput, inciso 3, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Decreta. Artigo 1º. Este decreto regulamenta o processo de transição entre empresas estatais federais dependentes e não dependentes. Parágrafo único. São consideradas empresas estatais federais dependentes, nos termos do disposto no inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que tenham recebido do seu controlador recursos financeiros para pagamento de despesas. 1. Com pessoal. 2. De custeio em geral, ou 3. De capital, excluídos aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Artigo 2º. As empresas estatais federais não dependentes, no prazo de 30 dias, contado da data de aprovação de suas demonstrações financeiras pela Assembleia Geral, ficam obrigadas a informar ao Ministério da Economia, por meio do Sistema de Informação das Empresas Estatais, sobre a utilização, no exercício social anterior, dos recursos financeiros recebidos do seu ente controlador. Parágrafo 1º. Constatada a utilização de recursos de que trata o caput para pagamento das despesas de que trata o parágrafo único do artigo 1º, a empresa estatal federal será classificada como dependente, por meio de ato conjunto do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. A empresa estatal federal manterá a classificação anteriormente atribuída, enquanto estiver pendente, no âmbito do Ministério da Economia, a análise da proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro, observado o prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 3º. Parágrafo 3º. Após a empresa estatal ser classificada como dependente, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e a Secretaria de Orçamento Federal do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia deverão adotar, até 30 de junho do exercício corrente, as medidas necessárias à inclusão da empresa nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício seguinte. Parágrafo 4º. A partir da data de publicação do ato conjunto a que se refere o parágrafo 1º, as empresas estatais federais classificadas como dependentes observarão o disposto no artigo 37, caput, inciso 11, e parágrafo 9º da Constituição. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se aumento de participação acionária. 1. O aumento do número de cotas ou ações detidas pela União, ainda que não ocorra elevação na sua participação percentual no capital social, ou 2. O aumento do capital social, quando a totalidade das ações ou cotas pertencer à União. Parágrafo 6º. O disposto neste artigo aplica-se na hipótese de a empresa estatal federal não dependente solicitar a sua inclusão nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício seguinte. Parágrafo 7º. Na hipótese de não aprovação das demonstrações financeiras no prazo estabelecido pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as empresas estatais federais deverão apresentar as informações sobre a utilização dos recursos financeiros recebidos do seu ente controlador, estipulados no caput, até 31 de maio do exercício corrente.
Artigo 3º. As empresas estatais federais, sem prejuízo da obrigação de que trata o caput do artigo 2º, poderão submeter ao Ministério da Economia proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro, cujo prazo máximo de duração será de 2 exercícios com, no mínimo, a previsão de ajustes nas receitas e despesas para que possam permanecer na condição de não dependência, inclusive durante a execução do referido plano. Parágrafo 1º. A proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro de que trata o caput deverá ser previamente aprovada pelo ministro de Estado titular do Ministério a que a empresa estatal federal estiver vinculada. Parágrafo 2º. Além da previsão de ajustes de que trata o caput, a empresa federal poderá incluir na proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro outras informações que considerar pertinentes. Parágrafo 3º. A proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro de que trata o caput deverá ser apresentada no prazo de 30 dias, contado da data de aprovação das demonstrações financeiras da empresa estatal federal pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Ato conjunto do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia aprovará o plano de reequilíbrio econômico-financeiro e decidirá sobre a permanência da empresa estatal federal na condição de não dependência no prazo de 30 dias, contado da data de recebimento da proposta. Parágrafo 5º. Na hipótese de não aprovação da proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro de que trata o caput, a empresa estatal federal será classificada como dependente, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º. Parágrafo 6º. Aprovado o plano de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa estatal federal deverá apresentar os resultados anuais da sua execução à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e à Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, no prazo de 30 dias, contado da data de aprovação de suas demonstrações financeiras pela Assembleia Geral. Parágrafo 7º. Concluída a execução do plano de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa estatal federal deverá, no prazo estabelecido no parágrafo 6º, que não poderá ultrapassar o dia 1º de junho do ano de conclusão do plano, encaminhar a documentação relativa à conclusão do plano para avaliação da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 8º. Após a avaliação dos resultados anuais apresentados pela empresa estatal federal, ato conjunto do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia classificará a empresa estatal como dependente ou não dependente, até 30 de junho do segundo ano, após a edição do ato de aprovação do Plano de Reequilíbrio Econômico-Financeiro. Parágrafo 9º. Na hipótese de não de encaminhamento da documentação na forma prevista no parágrafo 7º, ou de encaminhamento de documentação incompleta ou inconclusiva, a empresa estatal federal será classificada como dependente. Parágrafo 10º. Durante a execução do plano aprovado na forma prevista no parágrafo 4º, a empresa estatal federal observará as vedações de que trata o parágrafo 4º do artigo 2º. Parágrafo 11º. O prazo de que trata o parágrafo 3º não ultrapassará a data de 31 de maio do ano de realização da Assembleia Geral para aprovação das demonstrações financeiras. Parágrafo 12º. Não será aceita a proposta de plano de reequilíbrio econômico-financeiro sem que haja aprovação das demonstrações financeiras do exercício anterior. Artigo 4º. A empresa estatal federal que integrar os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, na qual a União detém a maioria do capital social com direito a voto, e que não tiver recebido ou utilizado recursos do Tesouro Nacional para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral ou que tiver apresentado superávit financeiro de receitas próprias superior ao montante de recursos recebidos ou utilizados poderá apresentar plano de sustentabilidade econômica e financeira com vistas à revisão de sua classificação de dependência. Parágrafo 1º. Incumbe ao Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e ao Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia a aprovação do Plano de Sustentabilidade Econômica e Financeira de que trata o caput. Parágrafo 2º. Concluída a execução do Plano de Sustentabilidade Econômica e Financeira de que trata o caput, ato conjunto do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia classificará a empresa estatal federal como dependente ou não dependente.
Parágrafo 3º. Após a empresa estatal ser classificada como não dependente, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e a Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia deverão adotar, até 30 de junho, as medidas necessárias à inclusão da empresa no orçamento de investimentos do ano seguinte. Artigo 5º. O Ministro de Estado da Economia poderá editar normas complementares para a execução do disposto neste decreto. Artigo 6º. O processo de transição na classificação das empresas estatais federais como dependentes ou não dependentes observará, preliminarmente, o disposto nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de abril de 2021. Do 100º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro. Paulo Guedes. Este texto não substitui o publicado no DOU de 30 de abril de 2021.